Olá, eu sou o professor Charles Assunção. Nesse vídeo nós resolveremos um exercício aplicando os conceitos de associação em paralelo de bombas centrífugas. Nós vamos considerar um processo que necessita de água bombeada a duas vazões. Então ele trabalha em dois níveis de vazão, 150 metros cúbicos e 75 metros cúbicos por hora, com uma altura manométrica mínima de 50 metros de coluna de água. Avalie o uso de uma bomba simples e de um arranjo em paralelo. Obtém eficiência e verifica a diferença de potência consumida entre as duas alternativas. A semelhança do exercício com associação em série, aqui a gente vai focar fundamentalmente na associação em paralelo, sem nos preocuparmos com NPSH, como que essa altura manométrica foi obtida e assim por diante. Então, o processo de pesquisa de bomba, aquela coisa toda que a gente já viu no vídeo de curvas características, a gente vai deixar um pouco de lado para focar na análise das associações. A primeira solução então vai ser com uma bomba simples, atendendo aos requisitos. Então a gente tem aqui essa região, essas curvas foram tiradas do catálogo da Dancor. Se você tiver interesse, eu sugiro que você busque na internet, dê uma lida, porque, como eu sempre digo, dar uma lida e verificar as informações disponíveis nos catálogos nos ajudam a compreender aquilo que a gente estuda, muitas vezes numa disciplina ou num conteúdo mais acadêmico. E essa curva, então, ela tem algumas regiões. Ela tem uma região aqui de altura manométrica, a região de potência consumida, potência efetiva e a região de rendimento. Então, para 150 metros cúbicos por hora e 50 metros de coluna d'água, a gente chega nesse ponto aqui, que está um pouquinho acima do ponto 4, da curva 4, do rotor 4. Então, a gente vai adotar como referência o rotor de número 3. Para obter a potência consumida, a gente acha o cruzamento aqui entre a curva da potência e a vazão e projeta aqui no eixo da potência. A gente vai ter quase 60 CV ali. E no rendimento, da mesma forma, acha a interseção da curva de vazão com a curva do rendimento e projeta aqui no eixo do rendimento. Isso para vazão máxima. Para vazão mínima, a gente vai adotar o mesmo procedimento. Eu estou usando aqui uma linha tracejada só para diferenciar. A altura manométrica foi mantida. Então a gente vai ter aqui 75 metros de coluna, 75 metros cúbicos. No rotor 3 a gente vai ter uma potência consumida aqui ligeiramente superior a 45 CV e no rendimento da bomba algo próximo de 40%. Então, um resumo aqui, para a vazão máxima, que é essa linha cheia, a gente tem a potência consumida de 57 CV e o rendimento de 55%. Essa mesma bomba operando em outra faixa de vazão, ela vai consumir 48%, 48 CV e um rendimento de 40%. Gostaria de chamar a atenção aqui a duas informações que confirmam aquilo que nós já estudamos, que a potência consumida está diretamente relacionada à vazão. Ela é muito sensível à vazão. Então, quanto maior a vazão, maior a potência. E o outro aspecto é que quando a bomba se distancia muito do seu ponto ótimo de operação, o rendimento cai significativamente. Vejam que para uma vazão de 150 metros cúbicos por hora, a gente teve um rendimento de 55%. Se a gente trabalha fora do ponto de operação, distante, e isso foi comentado quando falamos sobre bombas centrífugas, que uma das desvantagens é um ponto de operação ótimo muito restrito, dentro de uma faixa muito restrita. Isso está muito relacionado com as características do rotor. E nesse caso isso se confirma. A gente está trabalhando bem distante de 150, a vazão mínima é bem diferente, é metade da vazão máxima, e veja o que aconteceu com o rendimento. Ele caiu significativamente. Vejam que para vazões superiores aqui, o 150 está praticamente no limite aqui do seu rendimento. A gente talvez tivesse aqui rendimentos máximos ali por volta de uns 58%. Então aqui a gente poderia dizer que está bem próximo da faixa de operação ótima, e aqui
bem distante da faixa de operação ótima em termos de rendimento. E o rotor 3 aqui, só para trazer as características, a gente tem rotor de 217 milímetros de diâmetro. Essa bomba tem uma sucção de 6 polegadas e o diâmetro de recalque de 4 polegadas, só para a gente ter noção do tamanho do equipamento. E agora comparar a solução com duas bombas em paralelo. Eu estou adotando aqui duas bombas iguais, que é a recomendação, lembrando que a gente pode ter vazões diferentes, então nesse caso aí, como a vazão de 75, de 150, por exemplo, a gente poderia ter a vazão máxima, né? Uma bomba de 100 e outra de 50, desde que as cargas fossem iguais. Mas como para esse processo a gente está trabalhando com uma vazão máxima, uma vazão mínima igual a metade da máxima, não faz muito sentido. Se, por exemplo, fosse um caso de uma vazão máxima de 150 e uma vazão mínima de 100, talvez valesse a pena então uma bomba de 100 e outra de 50, que no momento que a gente precisasse apenas de 100, a gente desligaria completamente a bomba de 50 metros cúbicos por hora, talvez fizesse um pouco de sentido. O que é importante disso tudo é que cada caso tem as suas características muito específicas e deve ser analisado de forma individual. Uma solução para uma aplicação não necessariamente vai ser a melhor solução em uma outra aplicação. Então a gente tem que ter esse senso crítico para verificar as características do processo, qual a melhor solução e testar algumas, porque não é batendo o olho que muitas vezes a gente vai acertar de primeira. Então a gente pode fazer algumas simulações aí, são cálculos relativamente tranquilos de serem feitos, e muitas vezes a gente pode pedir o auxílio dos fornecedores, mas é importante que nós, como responsáveis do processo ou do projeto, tenhamos conhecimento desse assunto. Então aqui eu vou adotar duas bombas com 75 metros cúbicos por hora de vazão, com 50 metros de coluna d'água de altura manométrica. Então a gente tem aqui a curva, o ponto de operação vai ser esse aqui, está ligeiramente acima do rotor 4, então a gente vai adotar o rotor 5 como especificado. A potência consumida vai vir aqui, é simplesmente de novo cruzar a linha de vazão com a linha do rendimento, projeta aqui no eixo da potência. Da mesma forma, do rendimento a gente cruza aqui com a linha do rendimento e projeta aqui no eixo do rendimento. Então o que eu considerei aqui para a vazão máxima? A gente vai ter duas bombas iguais ligadas, então eu considerei que essa leitura aqui é por volta de 27 CV, 2 vezes 27 dá os 54 CV, e o rendimento é exatamente igual ao rendimento de uma bomba individual, porque as bombas são iguais. Então, se a gente até coloquei aqui a equaçãozinha, se a gente igualar esses dois termos aqui, a gente vai ver que vai sobrar simplesmente N1 ou N2, que são iguais, né? E na vazão mínima é simplesmente uma bomba trabalhando. Então a gente vai desligar completamente uma e deixar a outra trabalhando nesse ponto de operação, que é um ponto de alto rendimento. Então essa bomba estaria bem especificada, está numa região bem interessante para essa aplicação. Nós teríamos aqui 27 CV e os mesmos 61%, que para esse modelo está um valor relativamente elevado. Só para a gente ver o tamanho desse rotor, a gente tem aqui 184 milímetros de diâmetro, a sucção 3 polegadas e o recalque 2,5 polegadas. É importante ressaltar que quando essas duas vazões se encontrarem, esse diâmetro tem que ser maior do que 2,5, porque senão a perda de carga vai ser muito elevada. Lembre-se que na bomba anterior o recalque era 4 polegadas. Então aqui, por isso que aqui ficou interessante dizer que se a gente mantém 2,5 e liga as duas bombas em paralelo, é aqui então aquilo se justifica quando a gente disse que a vazão máxima da associação vai ser diferente do que as vazões máximas individuais de cada bomba. Exatamente por isso, porque para o mesmo sistema, quando a gente tem uma bomba só, a vazão máxima dela ela é menor do que a vazão da associação naturalmente,
e aí a sua velocidade vai ser menor, a carga vai ser menor. Se a carga é menor, a vazão pode ser maior. Então aqui só chamando a atenção de novo que na instalação provavelmente em algum ponto a gente vai ter de alargar esse diâmetro para que a velocidade esteja dentro daquela faixa recomendada e a perda de carga não seja tão grande. E a recomendação, dependendo da aplicação, varia ali para recalque entre 3 e 5 metros por segundo. É uma referência interessante de velocidade. E os quadros de comparação aqui para solução de máxima vazão e mínima vazão, vazão mínima, com potência total em CV e o rendimento total em porcentagem, lembrando que a potência consumida quanto menor, melhor, e o rendimento quanto maior, melhor. Então, quando usamos uma bomba única, uma única bomba, a gente obteve uma potência consumida de 57 CV e um rendimento de 55%. Duas bombas iguais em paralelo, aqui está escrito em série, me perdoe, mas aqui é em paralelo. A gente tem aqui 54 CV de potência consumida e 61% de rendimento total. Veja que teve um aumento aqui em relação à solução anterior de quase 10%. E na mínima, essa diferença vai aumentar significativamente. Vejam só o que importante que é a compreensão, o entendimento do processo. A gente tem aqui uma bomba, aquela bomba grande, trabalhando muito fora do seu ponto ótimo de operação, ela vai consumir 48 CV e o rendimento somente de 40%. Enquanto que uma das bombas, trabalhando, aqui a gente tem associação com duas bombas, em paralelo, não em série, como está escrito, mas nesse caso apenas uma das bombas vai estar operando, ela vai trabalhar aqui com 27 CV, é muito menor do que os 48 e o rendimento de 61%. Por quê? A bomba ela vai estar trabalhando próximo do seu ponto ótimo de rendimento máximo. Então, com esse exercício fica muito claro que quando a gente tem variação no processo, talvez valha a pena a gente testar a associação em paralelo, porque ela pode nos economizar bastante, apesar do fato da instalação ser mais complexa. A gente vai ter mais equipamentos, mais chances de ter falha, de quebrar, mais manutenção, mas talvez tanto o custo de aquisição quanto o custo operacional em termos de energia vale a pena se houver essa variação. Com esse slide, então, eu finalizo essa aula. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.